E aí, pessoal, beleza? Esse vídeo aqui é a respeito de uma Grand Vitara, né? Como tá na descrição desse vídeo. E o intuito desse vídeo é mostrar como que eu cheguei no diagnóstico desse carro e como eu encontrei o defeito de uma maneira assertiva, tá certo? Vamos começar. Primeiramente, esse carro ele possui GNV, quinta geração, e o carro ele tá funcionando perfeitamente no gás e também na gasolina nesse momento. Diagnóstico iniciais. Esse carro chegou aqui primeiramente, né, quase que esquecendo, eu vou falar os sintomas do carro. Sintomas do carro: dificuldade para funcionar, né, principalmente pela manhã, quando tá frio. Quando funciona, quando vai acelerar, ele não desenvolve, né, a rotação não sobe, como se tivesse com um problema de bomba de combustível, tá certo? Passando pro GNV melhora um pouquinho, mas também continua, né? Quando você pisa no acelerador de uma vez, ela fica tremendo bastante, e quando chega numa rotação alta, ela consegue, né, ficar normal o motor, certo? Esses são os sintomas principais do carro. Agora vamos ao diagnóstico. No scanner, nenhum código de falha, certo? Ele chegou aqui desse mesmo jeito. O scanner nenhum código de falha. Então, geralmente, quando não tem nenhum código de falha, a gente vai observar os parâmetros da central, que a central está lendo, certo? Vamos lá. Os parâmetros principais que me levaram a um diagnóstico mais assertivo nesse carro aqui: corrente do sensor AF, adaptação de combustível curto prazo e longo prazo. Corrente do sensor AF, tá bom, pessoal? Para quem não sabe, já é a sonda lambda banda larga, certo? Esse carro aqui é um Suzuki 2012, já utiliza sensor AF. Na adaptação do combustível a curto prazo, aqui no momento que está no GNV, tá 5%, ou seja, tá como se a central estivesse tentando enriquecer a mistura, né? Certo? Lembrando que o ajuste de curto e longo prazo tem uma certa tolerância, tá, pessoal? Nem sempre, quando tiver desse jeito aqui, significa que o carro ele vai estar consumindo muito combustível, tá certo? Então, para quem não sabe, né, eu vou dar uma breve explicação. Quando a central tá em porcentagem positiva, significa que tá tentando enriquecer a mistura, certo? Se tivesse negativo aqui, que eu já vou mostrar para vocês, significa que a central tá tentando empobrecer a mistura, tá, Damião? Mas como que a central faz isso? A central faz isso por meio do tempo de injeção, né? Ela vai regular a abertura do bico para tentar compensar, né? Deixar numa mistura ideal lá dentro do motor. Quando esse carro chegou aqui, o ajuste de combustível dele estava mais de 20%, ou seja, a central estava tentando ao máximo possível tentar enriquecer a mistura. Eu quero passar outro detalhe também para vocês. Aqui no sensor AF, no sensor, corrente do sensor AF, vocês podem notar que está próximo de 0 mA, certo? De corrente. Quando esse carro chegou aqui, a corrente do sensor AF estava 500, ou seja, aqui no sensor AF o funcionamento é um pouco diferente da sonda lambda convencional. Ou seja, quando a corrente do sensor AF está positiva, significa que o carro está com mistura pobre. Quando a corrente do sensor AF está negativa, significa que a mistura está enriquecida e que a central, assim também como o ajuste de combustível a longo prazo, está tentando enriquecer a mistura para chegar numa mistura estequiométrica, tá certo? Explicando isso aí, espero que tenha entendido. Agora vamos fazer a mudança do combustível para gasolina. Mudança feita para gasolina. Agora vamos observar aqui o que foi que aconteceu. Opa, olha só o que foi que aconteceu no ajuste de combustível a curto prazo e no momento em que eu mudei, ó, tá menos 20, tá? O que isso significa? Significa que a central ela tá tentando empobrecer a mistura, certo? Olha só como ficou o tempo de injeção, ó, diminuiu bastante o tempo de injeção. Ou seja, ela tá
mantendo o bico mais fechado na hora da injeção de combustível. Vamos voltar aqui. Certo? Tô acelerando o carro, pessoal. Menos 20 de novo, certo? Eu vou mostrar para vocês o que foi que eu fiz nesse carro, né? Para a marcha lenta dele tá perfeita, tá funcionando normal, tá acelerando perfeitamente, porém o ajuste de combustível curto e longo prazo tá desse jeito. Eu vou mostrar para vocês como é que fica o sensor de AF. Olha só. O sensor de AF, ó, a corrente do sensor AF tá negativo. Isso está indicando que a mistura está muito rica, certo? Por isso que a central ela está tentando empobrecer a mistura. Agora eu vou contar para vocês o que foi que eu fiz nesse carro. Vou sair aqui do carro. Marcha lenta do carro perfeito. Esses bicos aqui é o originais desse carro. E para quem sabe, né, para quem tem uma certa experiência aí com o Grande Vitara, os furos desses bicos são muito pequenos, são 12 microfuros. Mal dá para ver na câmera, ou seja, eles entopem muito rápido. E muitas das vezes você coloca na máquina de bico, eles não apresentam deficiência, tá certo? Lembrando que nesse carro aqui eu conferi bomba de combustível, né? Fiz outros testes, né? Mas pelos parâmetros do carro eu tinha certeza que o problema desse carro estava na deficiência de combustível, tá certo? Voltando aqui, o que foi que eu fiz? Os bicos que estão nesse carro, na verdade não é desse carro. Vou iluminar aqui. Ó, os bicos amarelos ali, na verdade os bicos desse carro é daquele carro ali, da Gran Livina. Eu dei um jeito, fiz uma adaptação e consegui colocar esses bicos aqui para mim passar um orçamento assertivo para o cliente de que realmente o defeito era os bicos, já que quando eu colocava na máquina, os bicos eles davam normal. A espessura desse bico aqui, nessa parte aqui, é bastante fina. O que eu coloquei lá era grosso, né? Não entrava, mas do jeito aí que eu fiz, deu certo. Vou desligar o carro. Então, a vantagem de você estudar, né, e conhecer como realmente funciona o gerenciamento eletrônico do motor é que mesmo que o carro ele não tenha nenhum código de falha, você consegue fazer um diagnóstico, você consegue ter um caminho para você começar a fazer os testes, que foi o caso desse carro aqui, tá certo? Então, agora eu vou passar o orçamento, né, pro cliente, né? Vou tentar encontrar esses bicos, porque não é nada fácil. E tem alguns vídeos aí na internet que os caras fazem um upgrade, né? Tira os bicos da Gran Vitara geração 2, que é a mesma que dá na Pajero TR4, se eu não me engano, e colocam nesse carro aqui e fica muito bom, tá certo? Lembrando que, só lembrar uma coisa, né? Esse carro aqui ele ficou com um ajuste de combustível menos negativo, porque a central estava tentando empobrecer a mistura, porque a vazão desses bicos não é a correta para esse carro, né? Como eu tirei da Gran Livina, e não é a correta para esse carro, por isso que a central ela fica tentando empobrecer, porque a vazão é diferente, tá certo? Então eu quero deixar esse vídeo aí, eu espero que tenha gostado, tá pessoal? Curte aqui embaixo, compartilha se isso te ajudou e pode ajudar algum amigo reparador, tá certo? E eu te vejo no próximo vídeo.